Bom, estou aqui com alguém que sua história tem que ter Zico no meio e na história dele tem que ter o teu nome, senão não tem jeito, né? Não tem como escapar, né? Começamos juntos e eu lembro do tempo que nossos pais iam para ver a preliminar, né? Então, era juvenil, né? Juvenil. Isso foi que ano? 71. 71, né? Nós jogamos juvenil em 71, 72. Que ele profissionalizou 73. Eu também fui por aí, mas em 73 eu entrava e tal, para depois de 74 ser titular. Mas era isso, 71, 72. Naquela época que o pessoal ia ver preliminar, né? Porque, tinha preliminar, juvenil, né? E era legal, os times... Todos os times tinham a equipe. Pô, o Flamengo, equipe do Flamengo foi a equipe que veio lá para frente depois, Cantarelli, Dinelli. Tinha aspirantes também, Jaime. Não tinha? Aspirantes chegou a pegar... Não, isso aí eu não peguei, não, né? Em São Paulo tinha muito aspirante. Não peguei. Era juvenil, então. Juvenil mesmo, Mas o juvenil já saía do juvenil profissional, né? Eu lembro de muita gente que falava assim, nossa, o teu pai eu comecei a ver e me encantar porque a gente ia ver a preliminar lá e ele era o destaque. Você a mesma coisa, verdade. Né? Mesma... sempre a mesma coisa. E todos os quatro, principalmente Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, tinha jogadores. Tinha craque, né? Realmente que todos, a grande maioria foi para a equipe principal, né? É engraçado que vocês subiram, ele subiu o profissional em 73. Você também foi... Eu joguei em 72, parece. Que foi quando surgiu o apelido Dinamite. Foi no juvenil ainda. Eu estava no juvenil, aí fui levado, na época até o técnico do Vasco tinha saído e quem assumiu foi o Chirol, o Admilton Chirol, né? E aí o Chirol me levou para um jogo Vasco Internacional. Fiquei no banco, aí entrei no segundo tempo desse jogo e tal, aí nesse jogo eu fiz um gol com um chute forte de fora da área e naquela época ainda... A rede era aquela rede que tinha aquele véuzinho, né? Essa rede esticada. Então a bola pegou ali e levou. O cara tirou a foto e levando a rede, né? E aí o Jornal dos Esportes, o Aparício, colocou no outro dia na primeira página, eu estava com 17 para 18 anos, aí botou o garoto e em razão do chute é essa coisa que os caras criam, né? Lógico, pô. O garoto Dinamite explode no Maracanã. E aí, que coisa. Foi por aí. E depois ainda voltei para jogar. Na época que manchete de jornal era que dava, não tinha internet, não tinha nada, para quem não conhece. O cara que deu o título e ficou. Todo mundo lia Jornal do Esporte. Né? Meu pai tem várias capas famosas de Jornal do Esporte. Eu também tenho algumas fotos. Que ficam históricas, né? Nossas mães, na época, era que guardavam. Você deve ter guardado em quadro, não? Tem quadro na tua casa? Tem algumas coisas. Você subiu também, então, em que ano? 73, você lembra? 72, então? Joguei em 71, aí 72, mas voltei para jogar juvenil. O Vasco foi campeão juvenil em 72, o Flamengo 71, o Flamengo 72. Fiz esse jogo em 72, 73 entrava num jogo, no outro, aí só em 74 que eu, me firmei como titular, né, que foi o primeiro ano. Você falou até que quando teve um lance de um cotovelo que você estava na área e o cara, você deu uma cotovelada para se proteger, aí o time foi te defender, não tem uma história dessa? Tem um lance desse. Foi nesse ano, de 74, que aí começou o Brasileiro, comecei a fazer gols e tal. Relembrando aqui o momento lá contra o Guarani, foi logo uma das estreias com o Guarani. Tá vendo ali o 78, Eu tô vendo 78, ali que eu jogava também. O time do Guarani era muito bom. Mas eu lembro que eu fiz 2 gols, acho que nesse jogo contra o Guarani, lá em Campinas. E aí começou, sabe quando começa a fazer gol, eu começa a olhar, né? E tal. E aí pintou esse jogo fora do Rio, acho que foi no Nordeste, um negócio assim. Os caras chegando junto. Como o Zico também sofria pra caramba. Que apanhava. E aí o cara me deu uma pancada, 2, na terceira eu falei, não. Aí deu uma escorada no cara, né? Pegou no peito do cara e o cara caiu gritando e tal. E o time dos caras, todo mundo veio pra cima. E o time do Vasco, era Moisés, Renê, Alfinete, Alci, só aquela calminha, Paulo César Puruca e tal, essa turma, Luiz Carlos. Então os caras, todo mundo já é um pouco rodado e, os caras fizeram uma roda assim. Para te proteger. E eu fiquei ali naquele meio. Ninguém toca no garoto. Eu me senti. Tô falando. Falou, agora eu sou o cara aqui. Aí eu sou o cara aqui agora. Foi muito legal. Marcou para mim esse momento.
Aí ali foi o primeiro título do Vasco, campeão brasileiro, e foi a primeiro ano que eu fui artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nesse ano, eu vou voltar para falar do meu pai de novo, mas assim, você falou que da Copa do Mundo você tinha 20 anos e você já era cotado para ir para a Copa, né? Quando você vai e faz um bom campeonato, e estava fazendo um bom campeonato, é a mesma coisa hoje do Pedro, né? Que está aí aparecendo e tal. Então, coitado, tem uma lesão agora que vai ficar um tempão parado. Vai ficar aí um período, né? Mas o lance em si de 74, não, acho que porque eles foram muito nessa linha do pessoal que jogou 70, e a grande maioria, aí Jairzinho, Rivelino e tal, essa turma, né, uma turma mais cascuda, mais rodada. Foi aquele jogo com a Holanda, que, pô, se você vê aquele jogo da Holanda, outro dia postaram no YouTube os melhores momentos de porrada daquele jogo, de carrinho, de tesoura. Cara, não, é pior do que o de hoje. É verdade. Cara. Que isso, absurdo. Luiz Pereira. Aquele antigo telequete. Nossa senhora, mas era os caras da Holanda dando tesoura, uma voadora, cara, coisa de maluco. O pessoal fala que futebol não era tão rápido e tal, não sei o quê, né? Mas aí ele subiu. No juvenil, o pessoal não falava da rivalidade, porque a rivalidade sempre foi dos times, não de verdade, você. Não da gente. Mas o nome era sempre Zico contra Dinamite, e vocês sempre foram amigos. É verdade. Isso que é legal. Pô. E a história vocês foram meio que até 80 sei lá, quando? 87, né? 8 que... Eu fui para a Espanha em 80. Foi para a Espanha, ele foi para a Udinese em 83. Aí depois eu voltei mesmo em 81. Sim, mas vocês jogaram no final de 86, 7, 8, né? Do Flamengo e Vasco. 82 ele estava aqui? Não. Não, 82 ele estava. 83 ele foi. Mas digo, no final de 86, 7, 8, vocês fizeram o quê? 3 finais de Carioca. É por aí. Porque ele já estava com o joelho. Mas você vê, de 71 até 87, 8. Tirou a gente assim desse confronto, foi uma saída de um para o lugar, outro para outro e tal. É uma vez ou outra só. Né? Eu digo quando a saída para fora do país, mas aqui dentro a gente sempre teve... O mais engraçado é que depois dele encerrar a carreira, ele botou a camisa do Vasco. Todo mundo sabe disso que... Cara, eu estava até pensando, eu até pensei em trazer a camisa para mostrar. Pô, você devia ter trazido. Eu tenho, claro, ele deve ter a camisa do jogo, mas eu também tenho essa camisa que eu usei. Né? Pensei que você tivesse a camisa dele. Não, a camisa está com ele. Ele me deu, pô. Mas o que eu coloco com relação a isso, eu acho que o gesto do Zico, por mais que eu queira agradecer, falar, pô, obrigado e tal, pô, você... Não tem como, entendeu? Então são essas coisas, né, que até ele mesmo depois falando numa situação ou outra, e que também é legal colocar isso até em cima dessa rivalidade que a gente sempre fala um para o outro. Vocês nunca ele tiveram, nunca me chamou de Roberto, eu sempre me chama de Bob, eu sempre não chamo ele de Galo. Então era um negócio tão legal, cara, assim, entre a gente de respeito, e aí a gente... É claro, vocês hoje estão... Nossa, mas a gente era pequenininho. Mas no telefone, agora nesse negócio do WhatsApp. Então foi uma relação assim, muito legal, de muito carinho, de respeito, sabe? A gente nunca precisou falar mal. Como às vezes os caras criam uma situação, uma ou outra, e sempre houve assim, um respeito, um carinho muito grande. E até os torcedores, tanto o torcedor do Vasco como o torcedor do Flamengo, o que eu senti era isso, eles não tinham dúvidas com relação a gente e ao mesmo tempo admirava tanto o cara de um lado quanto do outro, entendeu? Porra, o Zico, meu Deus, esse cara, mas quando vinha o Zico, o torcedor do Vasco, reverenciava, tratava com mal, não era aquela coisa... Eu tô te falando isso, eu tinha 11, 12 anos, mas assim, a gente ia, vocês já estavam assim, muito mais velhos, 88, 87, né? Já estava quase... Então, o pessoal do Flamengo, quando era você, vai bater uma falta, alguma coisa... Porra, lá vem o Roberto de novo. E o pessoal contava que antigamente... E também com o Galo é a mesma coisa. Eu já ouvi cada uma do Tricolor, então você nem se fala. Lá vem o Zico com a bola, o cara rezava, se ajoelhava, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso foi sinceramente, assim, desse período, como jogador e tal, nessa relação assim de troca, de carinho, de respeito. E às vezes você não precisa falar, esse cara é muito bom, é excepcional, ou esse, sabe? E uma coisa também que a gente, não fugindo dessa coisa, mas principalmente essa coisa, tipo, seleção brasileira. Né? Minhas primeiras vezes de seleção foi em 76, do torneio bicentenário dos Estados Unidos. Eu fui como reserva do NECA, depois entrei no jogo, fiz o gol e tal. Cara,
é uma estatística interessante. Das vezes que nós jogamos juntos na seleção, a gente nunca teve um resultado diferente que não fosse uma vitória, um negócio assim. Então era muito legal. Não lembro. Sempre foi um resultado positivo. Ele mesmo conta que ele jogou 3 Copas e só perdeu um jogo. Ele só perdeu 2 jogos de seleção na vida inteira. Então você deve ter também 78, vocês terminaram invicto. É verdade. Sem perder. Mas só para acabar o assunto, ó, ele jogou com a camisa do Vasco depois de ter parado, que é um gesto acima da rivalidade Flamengo e Vasco. Né? E aí ele demonstra também, acho que um lance muito legal, não só isso, mas demonstra que o clube que o homenageou foi o Vasco, foi o seu Calçada na época e tal. Assim, é verdade. Sabe? Ele conta isso. Muito legal. Ele o maior rival dele, em teoria, porque o Botafogo também era uma ele sempre conta que o Botafogo era o maior rival dele mesmo quando ele começou, mas o Vasco, por causa daquela tua época, acabou virando rival, né? Mas você também quase jogou no Flamengo, não tem essa história? É verdade, teve. Quase. Ele podia ter inventado um jogo depois só pra você botar a camisa do Flamengo, mas você quase jogou mesmo, você quase foi jogador do Flamengo. Forçando essa coisa do gesto que ele teve, eu só vestiria a camisa do Flamengo num gesto como esse, num negócio do Zico. Para mim, na minha geração, foi o maior jogador que eu vi jogar, da minha geração. Então, e foi sempre uma geração. Eu até me emociono porque, cara, tá tão difícil, né, essa coisa entre as pessoas. E acho que não só, né, de nos tornarmos ídolos de 2 grandes torcidas, né, mas da relação, do respeito, da admiração, entendeu? É muito legal essa coisa que ficou e está aí, cara. A gente não tem contato quase que diário. Claro, mas não precisa. Encontra muito pouco, mas quando amigo vê, que é amigo, você não precisa estar todo dia. Então, acho que isso que marcou e que ficou e que vai ficar. Mas a história do Flamengo, você quase veio jogar mesmo ou é... Não, teve isso sim, porque foi o período do Barcelona. O Rifé era o técnico do Barcelona. E aí, logo depois, o Rifé saiu e entrou o Heleno Herrera, que eu também não justifica, né, mas disse que ele não gostava muito de jogador brasileiro, porque lá de 62, 63, acho que Santos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um é cada um. Aí eu falei, aí cheguei, ele chegou e tal, e aí eu não joguei, eu fui saindo para jogar uma partida contra a Real Sociedade, estava escalado para jogar e na última hora, não joguei, não fiquei no banco e tal. Falei, achei estranho aquilo. E para nós, brasileiros, no primeiro momento, aquilo ali, você gosta de jogar, você quer jogar e tal. Você não era qualquer um, entendeu? Você era o destaque do Brasil. Aí voltei para Barcelona, conversei lá com o presidente e tal, e aí, de repente, eu estou lá, estou em casa e tal, aparece, lá no Barcelona, aparece o Márcio Braga, com o Joel Tepé lá, foram para Barcelona e tal. E aí o presidente do Barcelona me liga falando que tinha representante de um clube brasileiro e tal. Rapidinho, isso durou quanto tempo você no Barcelona ali, até o Flamengo chegar? No máximo 4, 5 meses. Aí ele foi lá. Aí conversou com o pessoal do Barcelona. Dizia, vamos jogar com o Zico lá no Flamengo? Aí ele falou, vamos... Eu falei, cara, é uma situação, né, O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas aí começou uma pressão grande do torcedor do Vasco, mas era uma decisão minha, que eu quero dizer, pessoal, se eu vou, se eu volto para o Brasil, para o Vasco. E aí você sabe como é que é o futebol, né? O pessoal do Barcelona ligando para o Vasco e até falando isso aqui em primeira mão, porque o pessoal do Barcelona ligou para o Vasco, tipo, Márcio Braga, o JP estava numa sala, eu como presidente do Barcelona, ele ligou, mandou ligar, ele atendeu e tal, ligou para o Vasco, o pessoal do Vasco... Botando fogo no negócio. Não, no primeiro momento falando com o pessoal do Vasco, tem um clube brasileiro e tal, está interessado no jogador. E o Vasco se manifestou, no primeiro momento, contra a minha volta ao Brasil. Não sabiam que era Flamengo. Acho que já sabiam que era Flamengo. Aí falei, tudo bem. E o pior, ele me botou na extensão, né? Filho da mãe, o cara. Quem era do Vasco que estava na época? Não lembro, assim, de cabeça. Lembra? Mas essa é boa. Aí eu falei, tudo bem, então conversa aí com eles, né?
Se chegarem a um acordo e tal. Mas o que aconteceu também dentro disso é que... Que ano foi isso de novo? 81. 81. É. Foi o quê? Foi um pouco antes do meu pai ir para a Udinese. Assim, ele foi em 83, foi 2 anos antes. Mas foi no ano que o Flamengo foi campeão, né? Campeão mundial, da Copa do Mundo. Esse negócio todo. E aí se criou essa situação, o Barcelona ouviu, acho que, alguma coisa do Flamengo, mas o Flamengo, na realidade, não apresentou uma proposta de valores. 1, 2, 5... Sabe? O Flamengo, acho que no primeiro momento queria que eu viesse ao Brasil, entendeu? Eles iriam fazer uma... Que na época era diferente do que é hoje, né? Não, completamente. Você ir lá para... Ninguém ia para conversar, ia para uma proposta, alguma coisa. E aí começou uma pressão grande do torcedor do Vasco, sabendo disso, começou a ser noticiado e tal. E eu achei por bem, numa decisão, voltar para o Brasil, voltando para o Brasil, voltar para o Vasco, entendeu? Então, mas foi legal. Foi interessante imaginar. Imaginar, pelo menos isso, né, cara? Tá vendo? Então, quer dizer, tu não foi e acabou que ele que teve que usar a camisa do Vasco. Tô vendo, né? Mas você falar de jogar fora, era um assunto que eu ia comentar agora sobre ídolos, que você falou muito de ídolos, de vocês dois sendo ídolos. E assim, primeiro o futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro está muito carente de ídolo, né? Não tem verdade. Ídolo. Ainda mais hoje, né? Nessa relação, não só institucional, mas também dessa coisa que a lei permite, né? De você com 16 anos e tal, né? Daqui a pouco o garoto... O garoto vira europeu, né, Se você for perguntar a um garoto que começa a se destacar com 12, 13, 14 anos, quando chega aos 16... para assinar o primeiro contrato, o garoto vai falar, eu quero ir para o Real Madrid, para o Barcelona e tal. Não tem mais referência. A referência dele não é mais o time brasileiro. Deixa de ser o clube brasileiro. O Neymar, que até saiu um pouco mais tarde, ele saiu com 20, acho, 21, não sei. E esses garotos agora com 15, 16 anos, indo 16, 17, Paquetá agora, Pedro, todo mundo querendo. Não tem como o cara se identificar, né? Mas não tem como o cara virar ídolo no Brasil, né? É muito difícil. E falta o número 10 também. Também mudou essa história Você hoje tem uma carência tão grande desse jogador que passou a ser uma referência em razão do Pelé, né? Claro. Que é o número 10 do mundo e tal, esse negócio todo. Então, todos os considerados grandes jogadores, jogador de destaque de uma equipe ou de uma seleção, usava a camisa 10. Maradona, Platini, todo mundo, esses caras. Então... Eu vejo isso como, claro, é um outro momento, né? uma outra situação. Eu até brinco com as pessoas. Quando eu vejo que o Zico foi vendido por 3 milhões... Acho que foi 5 milhões, a maior venda da história do Brasil, né? Brasil. Eu fui vendido por 2 milhões. Porra. Entendeu? Hoje você não compra um gandula com 5 milhões. Você pega esse garoto desses 16, 17 anos, você vê aí... 100 e poucos milhões. 100 e poucos milhões. Então, muda a cabeça também do garoto, né? Então, é difícil, né? É complicado, mas hoje o mercado está assim, trabalha. Mas eu acho que ainda o clube deveria fazer um trabalho também dentro dessa formação, que apesar que o dinheiro é complicado, né? Mas mostrar a realidade do clube, mostrar mais pouco da história do clube, porque também acontece muito dessa garotada que sai do Brasil tentando essa coisa fora, né? E que muitos ficam no meio do caminho. Com certeza. Entendeu? Tem muito jogo, porque a gente só fala do jogador que consegue, né, chegar a um grande clube e tal, essa coisa toda. Mas tem muitos garotos que sonham, que ficam perdidos. Isso é muito longe. Teve uma geração do Brasil, a gente já falou isso aqui várias vezes, a geração perdida que 2014 era para ter jogado o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho. Se tivessem seguido o Adriano, o Luiz Fabiano, o próprio Ganso, né? Tem uma série de jogadores aí que por algum motivo não continuaram, né, com o Ronaldinho, o Kaká por lesão, mas o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano, assim, no meio do caminho ali, o Robinho, eles poderiam ter... O Robinho achando até que foi muito mais longe do que esses aí. Mas por diversos motivos, né, cara? E eram ídolos. Então você vê o Brasil hoje, ele não tem aqueles 5, 6 craques que podiam ser melhor do mundo numa seleção. Verdade. E você vê o seguinte, não é ser conservador, mas hoje você não identifica né, essa coisa do jogador, principalmente quando a gente fala desse grande jogador, esse jogador diferenciado, né, até com relação à seleção brasileira. Né? Você tem hoje 90% hoje, você ainda tem dessa e de outras jogadores que
jogam fora do país, né? Não é só ser saudosista, mas você... Não, mas você é verdade. vivia uma coisa com relação de vestir a camisa, de estar aqui acompanhando a convocação da seleção brasileira. Eu vi os garotos, você viu o Pedro, os garotos quando souberam que choraram e tal. Porque está aqui no Brasil. Tá então, aqui. Quando o cara é convocado, a cabeça é outra. Entendeu? O mundo mudou, tudo mudou. Tem, mas... A Champions, né? Hoje aumentou, é diferente da essa relação que eu acho que com o seu clube, né? E, ao mesmo tempo, com a seleção brasileira, ela, vamos dizer, esvaziou um pouco em razão disso, que o garoto de 16, 17 anos, ele tem uma proposta, e realmente são propostas praticamente irrecusáveis, com certeza. Mas eu acho que a gente tem que também voltar um pouco mais para essa coisa. Quando a gente fala do ídolo, é fogo, né? Toda vez que a gente fala Messi, Cristiano Ronaldo, o pessoal fala, nossa, então tá falando do Neymar. E o Neymar é um cara que, porque todo mundo cobra muito, mas é porque ele é a cara do Brasil hoje, ele é o 10. Né? E todo mundo cobra o comportamento dele como um ídolo. E às vezes não é do cara, às vezes, ter esse comportamento de líder. Às vezes é dele. Não, a culpa nem sempre é dele. Você não pode ficar, a gente aqui tem que entender também que uma quantidade de coisas que chegam ao mesmo tempo e que não é fácil. Porque, queira ou não, o futebol brasileiro é apaixonante, todo mundo gosta, todo mundo gosta, eu quero dizer, o torcedor do modo geral, e aí você cobra, como foi cobrado o Neymar agora nessa Copa do Mundo, né? De cair, de não sei o quê. Cara, mas o cara ele é marcado, o cara tem ali uma pessoa sempre agarrada nele e tal, esse negócio todo. Ele tem que ter um comportamento de líder, e líder é diferente. Você não, acho que as pessoas têm que aceitar também, às vezes, que ele não tem esse perfil, de repente. Entendeu? Né? Mas que é e que continua, que tem... Continua sendo o melhor jogador brasileiro, goleiro, né? Um jogador totalmente diferenciado de todos. Um dos melhores do mundo. Tem sombra de dúvida. Entre os 5 melhores do mundo. Eu acho que só que como se diz na gíria do futebol, deu uma queimada nele nesse negócio. Da Copa, e até, digo que é crítica, mas acho que o próprio torcedor brasileiro ajudou um pouco nessa coisa de criar esse mito ruim de o cara cai e tal, não sei o que, bota nesse negócio. Rede social hoje em dia, aí vira essa loucura. Mostra isso, mas que ele, realmente, ele é o cara do futebol brasileiro. E ele prova isso lá fora. E eu acho que isso também, dentro da própria Copa, gerou para ele, né, não só uma responsabilidade, mas na prática, se exigiu muito desse jogador e os outros que poderiam até ter rendido muito mais. É verdade, alguns titulares ali de clubes. E que não, vamos ver. Eu sempre digo que esses caras, para mim, é diferente de você ter, até recentemente, assim, ter o Ronaldinho, o Rivaldo, o Roberto Carlos, o Ronaldo, o Cafu, tudo no mesmo time, que o cara olha e fala, é verdade. Tem 8 aqui que podia ser o melhor do mundo. Hoje, eu acho que tem o Neymar e os outros, eles são ótimos jogadores, titulares. É verdade. Mas você nenhum tem o Coutinho, que é um jogador mas nenhum deles eu acho que você diz assim, ele é um dos melhores do mundo, né? Acho que você não tem. Como você tem lá, Rivelino, Zico, Dinamite, Dirceu e Nelinho, cara, é diferente, né? Mas eu acho que tem ainda, algum desses jogadores pode chegar a essa situação, essa condição. Para o futebol de hoje ainda mais, né? É que hoje o futebol... Ele, além dessa individualidade, que eu acho que o brasileiro não pode jogar fora isso, perder essa situação, essa coisa do grande jogador, do cara diferenciado, do cara que pode, num lance, resolver, mas hoje a coisa está muito focada nessa parte coletiva, parte tática, entendeu? Se você pegar as seleções, tanto a própria França, que chegou e tal... E que era dominada no jogo às vezes e no contra-ataque fazia o gol. Tu viu a Bélgica dentro da Copa do Mundo, que foi, mas por quê? Acho que muito bom. Nossa, taticamente o time, jogou e tinha... Todo mundo sabe o seu... E quanto o Brasil, eles mudaram a forma de jogar para jogar porque é a parte tática. É verdade. Então, acho que tudo isso contribuiu e contribui para dizer que o futebol brasileiro ele continua sendo, mas... que tem que estar antenado, tem que estar ligado. A gente teve uma Copa aqui, agora essa Copa também, entendeu? A daqui então, nem só fala, se né? achar Que a daqui foi uma humilhação, Nossa, nem fala. Só achar que a gente tem, por ter bons jogadores, hoje você já pega vários países que tem 1, 2, 3 jogadores de alto nível. Eu achei o dado legal, foi até o Galvão Bueno que falou, mas você vê como é que são as coisas. Todos esses jogadores estão na Europa.
e vão novos. Só que nos últimos, se não me engano, 8, acho que foi o Galvão que falou, foram 8 jogos contra europeus, nós perdemos todas. Ou empatamos uma ou duas. Nas últimas, todas as Copas do Mundo que nós perdemos desde 2002, todas foram, né? Você tem Holanda, França, aí na Copa do Brasil você teve a Alemanha e depois a Holanda no terceiro lugar, e agora... Bélgica. Todos os times europeus. É difícil de entender, né? Tem que... porque quando você prepara a seleção, você prepara como um jogador brasileiro, e de repente o cara está vivendo uma outra realidade. É verdade. Então, você jogou... Você foi em 2 Copas, e nas 2 Copas, apesar de você ser destaque no Brasil... Então, mas você foi em 2 vezes como lesão de um outro jogador, não foi isso? É verdade. O de 78... Foi uma situação que o titular era o Reinaldo, absoluto, que realmente era que jogava demais. Acima da média, mas tinha o problema, né, do joelho lá, o problema do menisco. E tinha o Nunes também, então tinham 3 atacantes. O Nunes na época era do Flamengo, estava no Recife, Santa Cruz, Santa Cruz, aí aconteceu na hora de definir essa coisa, ficou mais fácil, vamos ver, essa definição, porque ele teve um problema também de contusão e tal. E aí fui como o reserva do Reinaldo. E em 82 eu praticamente estava fora da Copa. Eu não estava na relação... Era o Careca, né? Que aliás está ali na capa. O Careca. No momento eu estava na seleção brasileira. E eu sou um cara eu tenho muito uma autocrítica com relação ao meu futebol, a minha participação com relação a isso. Né? Não discuto a qualidade dos outros, mas respeito e tenho uma autocrítica com relação a isso. Tanto de 78 e 82, esses 2 jogadores, eu acho que tecnicamente eram muito bons jogadores. Né? Tanto o Reinaldo quanto o Careca que já vivia, acho que na Itália, ou não? Não, 82 não, ele jogava no Guarani ainda. No Guarani. Depois que ele foi para São Paulo, inclusive. Falar do Guarani, não, tu não lembrar do Guarani. Não adianta. Sei tudo. Então, e aí, mas você tem uma autocrítica, você até respeita, porque em seleção brasileira você tem muito essa coisa do técnico, de aonde ele está, com quem ele está trabalhando, né? Porque entra uma situação... Só para completar o negócio do Careca rápido, que em 86 e 90 ele foi depois para as 2 e foi artilheiro da seleção nas 2 Copas. 86 e 90. Então, é verdade. Ele só não jogou 82 porque ele estava machucado. E eu só fui convocado até em razão disso. Né? Eu estava jogando com o Vasco e fui convocado na última hora, praticamente. Já estavam na Copa do Mundo. Sim. Eu entendo esse lado, né? Mas aí eu vou falar por mim, como atleta, como eu gostaria de ter jogado essa Copa de 82. Nossa, aquele time, né? Ou pelo menos você ter uma oportunidade para jogar, entendeu? Tenho uma autocrítica, respeito, acho que... Mas não é só você, não. O Careca e tal, e aí depois eu não tive por parte... Porque quando eu cheguei na Copa, o pessoal já estava treinando, todo mundo lá dentro da Copa, e aí... Qual é a avaliação? Você não participou do período de preparação, mas você tinha que avaliar o teu momento ali. E o meu momento... Isso é um erro para mim. Estava muito legal. E tá dentro de uma seleção. Se eu tenho, assim, alguma coisa para reclamar, para ficar triste, eu não é reclamar. Eu fiquei... Mágoa, tipo uma mágoa. Fiquei triste de não ter tido uma oportunidade. Jogar, entendeu? De jogar naquela seleção que, pô, incrível. Era brincadeira. Mas isso, né, que você falou, mas olha só, isso não é desculpa, sabe por quê? Para mim, isso aconteceu até na Copa de 2014 aqui no Brasil. O momento, não adianta o cara 4 anos na preparação, se no ano da Copa, faltando um mês para a Copa, aqueles caras estão num momento ruim. Porque tem um cara que não participou da preparação nos 4 anos e de repente, faltando 3 meses para a Copa, ele é o melhor jogador do Brasil. O que você vai fazer? Não vai levar ele? Ele é o cara que pode salvar na Copa. É verdade. Então, assim, o Serginho, eu lembro que, na época, o Serginho estava fazendo muito gol, era artilheiro. Não sei se era do São Paulo, ou aonde o Telia... Acho que foi São Paulo. Foi São Paulo. Eu até entendo esse lado, eu respeito esse lado. Agora, fora isso, você tem que também dar uma oportunidade. Claro. Pô, e eu não era um qualquer, com entendeu? Certeza. Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, eu respeito muito a posição do técnico, com relação à parte tática, a escolha dele, entendeu? Ele pode optar por você ou por mim. Né? Claro. Agora, deixar de lado uma situação, ou pelo menos não dar uma oportunidade para que você possa
também principalmente do nível do seu nível no mostrar que você pode ser útil, que você pode estar servindo a seleção brasileira. Eu, sinceramente, fiquei muito chateado com a não ter tido a oportunidade do que propriamente... Porque na hora que se perde, na hora que ganha, na hora que ganha, ganhou todo mundo. Ganha todo mundo. E na hora que perde, perdeu todo mundo também. É verdade. Entendeu? Então, eu ouvi isso. Eu ouvi isso em 82, quando nós voltamos. Sem ter jogado um jogo. Sem ter jogado, e falou assim, olha, agora perdemos tudo. É verdade. E tem na seleção, pô, teu pai sabe melhor, tanto quanto eu, ou qualquer outro jogador, que você tem dentro da seleção, numa convocação de 22 jogadores, você tem sempre o cara, isso na cabeça do técnico e na cabeça dos jogadores que estão ali. Né? Você tem mais ou menos o time titular, né? Você tem 3 ou 4 reservas que podem ser, a qualquer momento, ali, tá dentro do time, e você tem um restante de jogadores que estão dentro da seleção. Pô, se o Brasil for campeão, pô, todo ótimo, mundo vai ser campeão. Tá no barco. Então eu estava nessa linha de que eu estou ali para esperar uma oportunidade. Claro. Então, ué, mas não foi quem era que era titular até a estreia da Copa do Mundo, era Paulo Isidoro, que era titular, e aí ele resolveu botar o Cerezo. Ele ficou Cerezo, Falcão, Sócrates e meu pai, não foi isso? Eu acho que o titular mas aí não acho era que o teve Cerezo. até o Dirceu, acho que entrou Dirceu, no primeiro jogo. O Dirceu entrou no primeiro jogo, foi isso. E tal, e depois saiu. Meu pai falou que nas eliminatórias o Paulo Isidoro jogava muito pela direita. Depois no titular na Copa era o Dirceu, o primeiro jogo. Foi o que aconteceu. Quer dizer, e aí... Eu sei que você está tentando ser bem assim, coisa, mas o Valdir Pérez e o Serginho Chulapa, que estavam num momento ótimo no clube, mas na Copa, muita gente sempre diz, pô, o Valdir falhou no gol e o Serginho... Então, assim, eu acho que principalmente por causa do Serginho... E tem um detalhe, cara. Você podia ter tido uma... Tem um detalhe assim que eu acho que as pessoas têm que respeitar isso. Né? E respeitar no sentido da sua representatividade, daquilo que você representa para o futebol brasileiro, para a tua seleção, mas para o futebol brasileiro e aquilo que você representa para o teu clube. Com certeza. Entendeu? Eu sempre falo e coloco essa... Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho minha autocrítica e achava que, como eu falei aqui com o Reinaldo, que o Careca tecnicamente era... Mas eu fazia gol pra caramba. Eu era artilheiro. Entendeu? Certeza. E aí o que eu representava... Né? O que o Reinaldo representava para o Atlético, o que o Careca representava para o Guarani, o que eu representava para o Vasco era a mesma coisa. O Brasil, todos vocês para o Brasil. Então, o que eu estou falando. O que o Zico representava para o Flamengo, eu representava para o Vasco. É verdade. E eu lembro, cara, que quando eu cheguei na Copa, essa de 82 e tal, eu torno a dizer, já está tudo ali, o pessoal está treinando 1 ano, 2, 3 e tal, não sei o quê, mas eu me considerava um jogador diferenciado, um jogador que poderia, a qualquer momento, estar ali, e estava muito bem. Quando eu cheguei, eu lembro quando eu cheguei, eu peguei o Gilberto Tim na recepção, e depois o Tele vieram falar, cumprimentar e tal, não sei o quê, e eu, pô, tudo bem, eu estou ali. Agora, eu torno a repetir, tem um jogador que está ali, chegou, ok, pô. De grupo, tô legal. Tá ali, Tô ali, mas tem um cara que está ali, mas quer. E aí não é contra o companheiro que está lá jogando na minha posição. Não. Eu acho que mas o que eu falei rapidinho, o que eu falei do Flamengo que você falou, eu falei do Nunes, eu falei assim, cara, não é que o Roberto melhor que o Nunes, tira o Nunes. Mas imagina se você tivesse mais opção, por exemplo, o Nunes e o Roberto na frente. Cara, é uma coisa de louco. Poderia até não dar. Todo mundo quer. O Real Madrid teve Zidane, Beckham, Figo e Raul e todo mundo junto. Ronaldo. Eu lembro que o Tele falou, o Tins falou, e fui lá treinando, me dedicando. E o meu foco era... olhando a seleção, falei, cara, eu quero, eu tenho que, pelo menos ter uma oportunidade de jogar uma vez na seleção. Leandro, Júnior, Éder, cara, Falcão, Sócrates, era um pega time... do meio campo para frente. Nossa Senhora. Cerezo, Sócrates, Falcão e Zico. Acho que eu nunca vamos ver um meio campo assim de novo. Não vai ter nunca esse negócio. Nunca. Tanto que essa seleção realmente encantou, uma seleção que, mas... Com toda a humildade, eu merecia pelo menos uma oportunidade. Um joguinho. Pô, Nova Zelândia, entrava lá, fazia 2 e acabava o jogo. Tava 4-0 o jogo. Porque você tá ali numa seleção e
Aí entra esse aspecto. Pô, eu tô ali, eu quero jogar, eu posso jogar. Claro, Eu tenho. Não, você ali deveria jogar, diferente. Não entrei. Então, eu fiquei assim, eu fiquei mais triste de não ter atuado naquela seleção de 82 do que ter perdido lá a Copa do Mundo de 78 do jeito que foi. Pô, invicto, aquele aquela time, coisa. Aquele Argentina e Peru que o Filhol teve aqui e falou, não, a gente não sabia. É difícil, né? Cada aquilo ali, lembrando aquilo. Ai, meu Deus. Você nem gosta de falar, nem vai lembrar. Não, é engraçado que pô, nós jogamos, ganhamos o jogo. Primeiro, o regulamento falava com as duas seleções, tanto Argentina e Peru, no horário, era no mesmo horário, mudaram o horário. Por dentro de uma Copa do Mundo, mudar o horário de um jogo para outro, nosso jogo seria tipo às 16, o dele é 16. Nosso ficou em 16 e o dele passaram para 18 para saber o resultado. É brabo, né? Cara, aí terminar a Copa invicto sem perder. Pô, aí estão voltando, daqui a pouco, 1, 2, pá, meu Deus. Você com o Tele depois, como é que foi a sua relação com ele? Não teve mais relação? Não tive. As pessoas falam do Tele assim, que é maravilhoso e tal. Até o grupo os jogadores de 82, pô, teve uma relação, porque também ficaram mais tempo com ele, né? Muitos que jogaram com ele também em clube gostavam muito. Eu não tive assim muito contato com ele. Mas era por causa de mágoa mesmo ou não, só porque não tinha contato? Não, o único contato que eu tive com ele foi em 82. Depois disso você nunca mais nem encontrou em clube? Não, em clube não. Caramba. Nunca tive a oportunidade de jogar com ele num clube. Não, contra ele sim, algumas vezes, ele de treinador, né? Nem lembro direito. Não lembro. Como eu falei, eu respeito essa coisa de você técnico, né? Técnico de uma equipe tem eu e tem um outro centroavante. Ou o cara já está jogando contigo, o cara faz gols, é o cara do Serginho, o cara é artilheiro e tal, não sei o quê. Tem o estilo dele e tal, esse negócio todo. Meu pai em 78 era o Rivelino, jogando no meio. Então, o que fez com que, sei lá, a oportunidade não acontecesse, sempre tem um porquê, né? Porque chegou depois e tal, mas, pô... Se for assim, o Josimar entrou depois em 86, jogou, meteu 2 golaços. Eu gostaria de ter jogado pelo menos uma partida com aquela seleção. Você se arrepende de ter sido presidente do Vasco ou não? Ou você... Que ídolo... Olha, eu vou te falar, o Júnior também falou sobre isso, de ser treinador do Flamengo, né? Treinador, eu não sei o que é pior, treinador-presidente, sem sacanagem, porque eu não quero que meu pai seja nenhuma coisa nem outra. Ele foi como diretor, eu achei um absurdo. Eu falei pra ele, eu não quero que você vá. E ele foi, eu falei pra ele que ele ia durar 6 meses, ele durou 3. Então, assim, porque é muito difícil. Cara, porque não é fácil. Não é fácil. Porque hoje, a gente está falando hoje, mas vamos falar lá, já tem algum tempo. Mas é muito parecido. Né? Parecido que eu quero dizer o seguinte, o futebol brasileiro hoje ainda, alguns clubes, ou a grande maioria, né, vive de um passivo. Né? Você tem que administrar o teu período com um passivo lá de trás, do que foi deixado. Então você não vai administrar aqueles 3 anos, o teu período ali. Né? Como você está presidente, você tem que administrar o clube. Né? Então você tem uma série de outras coisas que vêm ao longo disso aí. Muitas dívidas. Só como exemplo, eu entrei em 2008, 9, 10 e 11, então, e eu tinha que administrar algo de 2000, 2001. É muita coisa. Entendeu? Então, isso eram coisas que eu não cabia na minha administração, nenhum recurso, não cabia nada. Ou eu pago, ou você ficar penhorado lá com as coisas. Então eu tive que pagar, por exemplo, pagar Júnior Baiano, Viola, Euler, Donizete, jogadores que estavam jogando, só estou dando nomes, claro, porque eu tinha que pagar, e tive que pagar. E aí não é um negócio de 100 mil, 200 mil, não, porque uma coisa que aconteceu em 2000, você vem para 2008, 2009, então... Mas eu nunca vi, olha, todos os jogadores dessa época dos anos 90, início dos 2000, no Rio de Janeiro, todos tinham dívida, praticamente todos, para receber nos grandes clubes. E aí o Vasco teve um negócio também, um projeto que o Vasco fez, um projeto olímpico, né, que fez em parceria com o Banco of America, e que o projeto falava em 1 milhão e passou para 3. Então, isso chegou um momento que o clube não aguentou, entendeu?
foi legal por um lado, bonito e tal, mas também jogadores que ganhavam, cara, de atletismo, basquete, vôlei, natação. O Vasco teve 126 atletas. E aí você vai sair de um universo de que representava naquele momento para ele ali, onde ele estava, 10 mil reais e foi ganhando 30. É que clube não é só futebol, né? O clube não é só futebol, né? Mas é legal, mas o clube não aguentou. Então você tinha depois uma série de compromissos, você tinha que arcar com aquilo ali. Mesmo na tua época, foram 2 rebaixamentos, né? Você foi campeão da Copa do Brasil e foi vice-campeão brasileiro. Vice-campeão carioca. Pois é. Só vice. Campeão mas é que eu tô falando, cara. Primeiro é que você não joga, mas você está ali na administração. E aí tem uma série de detalhes que você vai justificar, ou tentar justificar, fica difícil. Mas o futebol tem umas coisas que você internamente, no teu clube, você tem, como tem em todos, né? Situação e oposição. Clube de futebol é espelho de política do Brasil. Mas é parece muito parecido. É muito parecido. É muito parecido. Eu falo sempre isso, é muito parecido. Então, quando você pode... Eu, por exemplo, depois que eu saí de presidente, quando vou no Vasco, eu vou lá para ver o jogo e tal. Se precisarem de mim em alguma coisa, ok, estou ali e tal, para atender ao clube ou a quem esteja ali no clube, não para interferir, para criar uma situação de oposição, que eu acho que o clube precisa respirar. Mas esse é o problema de você ser o... Porque eu me arrependo... De ser o melhor jogador da história do Vasco. Eu só me arrependo do seguinte, não ter saído no primeiro momento, no primeiro mandato. Porque eu tinha uma situação, poderia sair naquele primeiro momento, e quando foi falado assim, não, nós vamos unir o Vasco para uma segunda eleição, falei, pô, legal, você vai ter um nome para fazer isso? É possível isso? Até na época se falou no Jorge Salgado e tal, que poderia ser um cara que poderia compor essa situação. Falei, pô, que legal, mas tem alguém... Aí eu só me arrependo de ter ido para a segunda. Poderia ter saído no topo. Você sai, porque o futebol também ele te prende muito ao resultado. Com certeza. Né? Se falar de gestão, porque na realidade quando você fala de gestão, você fala do presidente, mas a gestão você tem todo mundo. Um diretor financeiro. O Vasco, da minha época, tinha um ex-secretário de Fazenda, que foi o Nelson Rocha, e que era a parte financeira do clube. Você tinha outras pessoas no marketing, super qualificado, que é só o presidente, do mercado. Mas dizem, a palavra final é do presidente. Mas o grande problema que eu vejo com relação a isso, e aí não é só o Vasco, mas estou falando do Vasco, é que existe uma briga interna, um interesse interno, entendeu? Em vez de você somar para ajudar naquele momento que você precisa, não, as pessoas tentam. Mas é por isso que eu digo que é igual Brasília, porque as pessoas todo mundo fala bem do Brasil, você é patriota, mas você vai lá e quer derrubar o outro. Então, acho que é isso que acontece. Então, hoje eu me coloco assim, se for alguma coisa para ajudar o Vasco, se a minha presença vai ser, vamos dizer, criar um atrito, criar alguma coisa para quem está ali, eu prefiro ficar na minha casa, ver o jogo e tal. Tem algumas coisas, você como... Então, o problema... o grande desgaste que eu tive foi isso. O Roberto não é um bom administrador, mas eu peguei o clube numa situação, o clube 10 anos sem patrocínio, nós botamos patrocínio, acertamos a parte do que diz respeito à parte trabalhista, né? E o clube conseguiu trazer receita. O Vasco, para mim, se a gente for analisar, o Vasco de 2011, que tinha Fernando Prages, Fagner, Dedé, Anderson Martins, Ramon, Alexandre na frente, né? Diego Souza, Éder Luiz, e tinha o meio-campo que tinha um monte dele. Chegou a passar o Juninho, Felipe, chegou o Newton, e vários outros jogadores que eram um time, se botasse para hoje, era um time competitivo. E aí entra detalhes que ninguém sabe. Aí você vai explicar. Entendeu? E vai tentar falar, perdeu o título tal, não sei Roberto, qual foi? Foi um detalhe. Que é o detalhe, o cara fez o gol impedido, mas o cara deu e acabou, e mas aí? Se você fosse o Roberto fulano qualquer do Vasco, iam te tratar de uma maneira, mas você é o Roberto Dinamite. Aí tem um
É lógico que tem um outro lado que, sabe, o cara te trata diferente, porque você é o maior ídolo do Vasco. Então aí tudo leva para pior também. Ou é para melhor ou para pior. Eu até respeito isso, né? Mas o que vivi, teu pai viveu isso, viveu o sucesso, a fama e tal, e eu tenho certeza que ele está indo, sempre foi por essa linha. A gente não quer ser bajulado, a gente não quer, sabe? Não, sim, mas não. Sabe, sim, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos respeitar sim, todo mundo, porque nós respeitávamos. Nós respeitávamos o clube, a instituição, né, em momento algum, pelo menos eu vou falar por mim, mas o Zico acho que mostrou isso, defendia o Flamengo, era jogador do Flamengo, entendia a vida do clube e tal. São duas coisas que não entra na minha cabeça. Uma, quando meu pai estava lá e começaram a investigar, e aí sobrou até para mim, que estava morando nos Estados Unidos, disseram que eu estava ganhando dinheiro com transação do meu pai. Pô, não conheço nem sei quem são os caras. E ele disse, ele começou a dizer, eu não vou pisar mais no Flamengo. E é triste, porque é o maior jogador da história do Flamengo. E você, posso contar aquela história aqui? Posso contar aquela história aqui do São Januário, do Guarani, ou não pode? A história do cara que trabalhava lá nos carros. Posso contar aquela? Qual dela? Aquela que eu te falei, eu vou explicar. Sempre que eu ia ver jogo do Guarani, ia jogar no Rio, isso. Eu ia em São Januário, eu ia em São Januário ver o jogo, eu ligava para você. Eu ligava para você e falava, Roberto, tem como ir? Você sabia que eu ia torcer contra, mas fazer o quê? Você deixava. Aí um dia, na época do Eurico, que vocês estavam aquela coisa que você não podia ir lá, e uma coisa absurda. Né? Por pior que o Eurico pudesse ser, eu não consigo, não entra na cabeça da gente. E aí você me passou o nome do cara que cuidava lá dos carros. Dos carros no estacionamento. E ele, gente boa pra caramba. E ele falou, ele é o único cara que eu confio pra você ir lá falar com ele. E aí era um jogo à noite, Vasco Guarani. Eu cheguei lá de carro com um amigo, parei lá, procurei ele e falei pra ele, cara, o Roberto pediu pra te procurar. Ele, pô, tal. E aí ele falou, eu vou lá dentro ver o negócio dos ingressos, mas é mais fácil eu chegar lá, dizer que você é filho do Zico, que você é flamenguista, dizer que você é flamenguista, você vem aqui torcer contra o Vasco, do que dizer que é amigo do Roberto, senão eles não vão deixar entrar. Cara, meu amigo orava pro cara, você vai explicar isso. Brincadeira, cara. Você tá de brincadeira. Isso é o fim do... É a cabeça, né, das pessoas. É o fim dos tempos. Eu sei que você não quer ser bajulado, mas ao mesmo tempo eu acho que o maior ídolo da história... Cara, e uma coisa assim... Tem que ter um respeito dentro do clube. Uma coisa que eu acho assim que... Eu falo isso hoje, falo como falava na minha época, e as minhas atitudes eram essas. Eu respeitava muito a instituição e respeitava as pessoas que estavam dentro, independente de gostar ou não, quem era o presidente, vice-presidente, ou diretor de futebol e tal, os meus companheiros. Nunca me posicionei, nunca me coloquei acima de qualquer um, entendeu? Sempre me coloquei junto com todos e sempre respeitei, entendeu? Até com relação ao próprio Eurico. Eu nunca chamei ele de Eurico, sempre me chamava de doutor Eurico. No período que eu era jogador e era, entendeu? Sempre respeitando. E aí, quando surgiu essa situação de não estar junto, de repente vir a ser um candidato, se gerou uma coisa, sabe, tirou absurda. Tirou você da cadeira uma absurda, vez, da tribuna de honra e tal, e que fui convidado pelo presidente, que na época, presidente de honra, que era o Calçada. Entendeu? Então, são coisas que eu estou comentando e estou falando isso aqui, mas que eu jamais faria isso. Com certeza. Em respeito à instituição e, acima de tudo, em respeito às pessoas e ao ser humano. Ele teve a participação dele, ele ajudou em muito o Vasco, eu reconheço isso, mas num período para cá, ele, no meu modo de ver, ele tem atrapalhado o clube. Você sabe o que é pior disso para mim também? As pessoas não sabem o que você e meu pai em casa, o que vocês torcem e sofrem assistindo o jogo. Irmão, olha só. Cara, é uma coisa incrível. Meu pai é o pior flamenguista que existe. Mas está dentro da gente, sabe por quê? Pô, se ganha, você está ali, se ganha, como aconteceu agora recentemente, ali. Tá dentro, alívio. Agora, e quando perde, você passa a semana ruim. Porra, tu fica, vai para baixo cara, e tal. Meu pai não tem pior. Se ele pode falar o que ele quiser, ele mete o pau no time. Se passar alguém do lado e falar alguma coisa com ele do Flamengo, ele vira um bicho, verdade, uma coisa incrível. Cara, é um negócio assim, é verdade, é isso. Eu acho que mas por quê? Porque a gente
Nós começamos ali, porque essa relação não é uma relação simplesmente do jogador, mas é uma relação do jogador, do filho, do pai, do irmão e tal. Essa família coisa. Inteira... Porra, a família inteira tá ali, cara. Entendeu? Então, vocês ajudaram a elevar o nome do clube. E a gente, nós não jogamos 1 ano, 2. Não. Pô, vocês deram quase todos os títulos que estão ali. Muito tempo dentro do clube. Vou terminar aqui a resenha falando de música, porque você também, eu vi, a gente foi no show do Léo Jaime e do Paralamas, e a gente se divertiu pra caramba, e eu vejo também, você também é nostálgico com música também, né? Que deu pra ver que... eu gosto assim, mas não tem nada... Nada contra a música de hoje, né? Pô, mas acho muito legal a nossa geração. E vocês cantando a letra e falando assim, não tem mais música igual essa aí. Pô, é muito legal, né, cara? Muito legal. É bom esses artistas antigos estarem fazendo eu até respeito toda essa geração que está aí, nova e tal. É um outro mundo, é um outro momento. Parecido com o futebol. Mas que a gente tinha também os caras que, que estão aí ainda. E Fagner, né? Nosso Raimundão. Nosso Raimundão tá dando um show, sempre dando show. O Fagner é uma pessoa porque eu também tenho o maior carinho, assim, o maior respeito. Eu lembro, cara, que nós fomos jogar... Peladeiro também, Ele fez lá uma capa de um disco dele, muito tempo, e fomos lá, fomos jogar lá. Fomos para Fortaleza, ele arrumou a pelada, um time de um lado, do outro, um monte de jogador. Joga descalço, com joelheira, ele não sei o quê. Foi muito legal. Eu tenho o disco aí dele com meu pai, eu tenho aí o pequenininho da música que eles fizeram, cantando na praia lá. Mas é isso, cara. Roberto, prazer enorme. Prazer foi meu, pode ter certeza aí, cara. Torcendo por dias melhores pro Vasco, né? Pra nós, né? Tá difícil. Tá teu também, hein? Tá bravo. Tá subindo.